Vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. A orla do seu manto preenchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um com 6 asas, 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém, queridos? Irmãos, como nós falamos, Isaías, o profeta Isaías, ele é o mais sublime de todos os profetas do Antigo Testamento. Ele é chamado profeta messiânico porque quando nós lemos o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, se nós examinarmos todos os livros do profeta Isaías e vemos tudo o que Isaías falou a respeito de Jesus, não somente da primeira vinda de Jesus, mas como também da segunda vinda de Jesus, que nós chamamos a volta de Cristo, Isaías tem tantos detalhes ou mais detalhes do que qualquer um dos 4 evangelhos. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João. Isaías tem tantos detalhes como qualquer um desses evangelhos, ou talvez mais detalhes, aonde muitos estudiosos do Novo Testamento apelidaram o livro do profeta Isaías de o 5º evangélico. Sabemos, quando lemos o Antigo Testamento, que profecias messiânicas não são novidades. Os salmos messiânicos, profecias messiânicas, nós temos muitos. Vários salmos são messiânicos, temos o Salmo 22, o Salmo 23, o Salmo 24, né? Vários profetas anunciaram a vinda do Messias, mas nenhum deles o fez com tantos detalhes como o profeta Isaías. Como nós lemos aqui nesse texto, Isaías foi chamado ao ministério profético no ano da morte do rei Uzias, que foi um rei que teve as suas falhas, porém foi um homem de Deus. A Bíblia diz que Uzias foi um homem de Deus. E quando esse rei faleceu, Isaías estava no templo e ele tem uma visão da glória de Deus, uma visão gloriosa, e nessa visão Isaías vê serafins, e esses serafins então começam a aclamar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E de repente Isaías vê que a glória de Deus está enchendo aquele templo. O séquito de Deus enche aquele templo. Então Isaías escuta uma voz que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? É interessante notar que Deus não diz quem irá por mim, mas ele diz quem irá ir por nós. Nós vemos aqui Isaías tendo uma outra revelação de Deus, que é a triunidade de Deus. É também, no livro do profeta Isaías, um dos versículos mais claros a respeito também da Trindade. Quando ele diz assim, olha, o Senhor agora me enviou a mim e o seu Espírito. Uma pessoa falando, que o Senhor o enviou, essa pessoa, filho de Deus, e o seu Espírito. Então vemos o Pai, o Filho falando, e o Espírito de Deus. E esse texto não é diferente. Deus pergunta: quem há de ir por nós? E o profeta então responde ao seu chamado, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus então purifica o profeta Isaías, como nós sabemos isso, e Isaías então começa a receber revelações do Senhor. E nós temos profecias notáveis a respeito
de diversos assuntos. Isaías então profetiza o futuro da nação de Israel, o futuro de Judá, o futuro de Israel. Isaías então profetiza o futuro das nações que estão ao redor de Israel. Isaías então profetiza o cativeiro babilônico. Isaías profetiza que Israel seria vencida, né? Judá seria vencido, levada ao cativeiro. Posteriormente, Isaías continua profetizando, falando que, da mesma maneira que Israel foi levado ao cativeiro, foi vencido, a nação que escravizou a Israel, isto é, Babilônia, também seria destruída, seria arrasada. E não somente isso, Isaías profetiza que aquele povo que foi levado à Babilônia, ele voltaria e restauraria o Estado de Israel. O profeta Jeremias dá mais detalhe. O profeta Jeremias diz: o período do tempo que do cativeiro de Israel, ou de Israel ficar fora da terra prometida, vai durar 70 anos. Isaías diz exatamente quanto tempo duraria esse período. Mas o profeta Isaías fala que o povo vai ao cativeiro, mas que o povo vai voltar ao cativeiro. Isaías então faz uma das profecias mais impressionantes da Bíblia. Em Isaías 45, versículo de número 1, Isaías cita o nome da pessoa que seria o libertador de Israel. Isaías fala: olha, o seu nome é Ciro. Irmãos, isso é extremamente notável, porque Isaías está profetizando o nome de um homem que nasceria quase 300 anos depois. Quantos podem dizer amém? E é por esses motivos que muitas pessoas consideram ele o maior de todos os profetas. E no livro do profeta Isaías, ele vai falando sobre este homem que é Ciro, diz assim: olha, você não me conhece, claramente falando que este homem é um gentio, mas eu te chamei, te dei o teu nome, te coloquei o meu sobrenome, te digo, tu és o meu ungido, tu vais fazer a minha obra e tu vais restaurar o meu povo Israel. E quando nós vemos a história da humanidade, foi exatamente Ciro que permitiu que os judeus voltassem do cativeiro para Israel e ordenou de novo que a cidade fosse reconstruída. Amém, queridos? O historiador Flávio Joséfo conta que Ciro, que foi dado a Ciro o livro, depois que ele já tinha ordenado que os judeus saíssem de Babilônia e voltassem para Israel, ele tinha permitido que isso acontecesse. O historiador Flávio Joséfo nos conta que foi dado a Ciro o livro do profeta Isaías, um pergaminho do profeta Isaías, no qual foi mostrado que o profeta Isaías citava o nome daquele monarca com mais de 200 anos de antecedência. Como se pode dizer amém? E é por isso que no profeta Isaías está falando a respeito de Deus, que o Deus da Bíblia, ele é o Deus que revela o fim desde o princípio. Isaías tem muitas outras profecias maravilhosas como essa de Isaías 45, mas as profecias mais notáveis e mais maravilhosas de Isaías são as profecias messiânicas. E é por isso que nós chamamos Isaías de profeta messiânico. Porque ele viu o Senhor, ele teve revelação do Senhor, o próprio Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra, disse: Isaías viu a minha glória. Jesus disse: Isaías viu a minha glória. O Senhor Jesus disse que Isaías teve uma visão sobre ele. Isaías teve visões sobre o Senhor, como se pode dizer amém? Irmãos, e essas visões, essas revelações do profeta Isaías sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus são impressionantes e são extremamente detalhadas. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14.
Isaías, capítulo de número 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Quantos podem dizer amém? O profeta Isaías foi o profeta que viu, e nesse aspecto, ele foi o único que viu isso, que Jesus nasceria de uma virgem. Quantos podem dizer amém? Você não pode ver isso claramente em outro profeta, mas o profeta Isaías viu, ele nascerá de uma virgem. Fala comigo, o profeta Isaías disse, ele nascerá de uma virgem. Quantos podem dizer amém, irmão? Não somente isso, mas o profeta Isaías também descreveu a natureza do Messias. O profeta não somente disse, olha, o Messias nascerá de uma virgem, mas o profeta também disse, o nome dele será Emanuel, Deus conosco. O profeta Isaías disse, o Messias não somente nascerá de uma virgem, como ele também não será um homem comum, ele será divino. O Messias é Deus conosco. Isaías foi um dos primeiros profetas a receberem a revelação da natureza divina do Messias. Quantos podem dizer amém? Ele é o Deus conosco. Jesus é Deus conosco. João 1:1 está escrito, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. O profeta Isaías já tinha tido essa revelação. O nome dele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Deus continua falando ao profeta Isaías, e ele continua falando através do profeta Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 9. Verso de número 6. Pois um filho nos nasceu, pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Quantos podem dizer amém? O profeta Isaías viu que o governo estaria sobre os ombros do Messias. O Messias governaria. Quantos podem dizer amém? Nós vamos ver mais detalhes do governo do Messias. Nós vamos ver mais detalhes do reino do Messias. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o profeta então, ele tem a revelação mais uma vez da natureza do menino e do poder do nome do Messias. É o primeiro dos profetas a conhecer não somente o poder do Messias, mas o poder do nome do Messias. Porque não está escrito que ele é maravilhoso simplesmente. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que Messias é esse que o profeta diz? Ele não somente é eterno, mas o Messias, ele é o Pai da eternidade. Quantos podem dizer amém? Ele é maravilhoso. A palavra maravilhoso ali significa aquele que opera milagres. Amém, irmãos? Fala comigo. O Messias, Jesus, o Senhor, é aquele que opera milagres. Amém, irmão? Deus forte. Mais uma vez o profeta Isaías mostrando a divindade do Messias.
Por que ele está mostrando a divindade de Messias? Quando ele chama o Messias de Deus forte, porque é um dos nomes do Deus de Israel, qual é? É o forte de Jacó. Fala comigo, o Messias é o Deus forte. Aleluia, fala comigo, o meu Jesus é o Deus forte. Ele é o poderoso de Jacó. Quantos creem nisso pode aplaudir o Senhor? Quando você tiver alguma dúvida, e você achar que está passando por um problema que não tem solução, que não vai ter jeito, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muitos deuses neste mundo, mas o seu é forte. Ele é o Deus forte. O nome dele é Deus forte. Não é Deus de pau, não é Deus de pedra, não é um Deus morto. Ele é o Deus forte. Ele é maravilhoso. Ele opera milagre. Ele é o príncipe da paz. Ele veio para trazer a paz na terra, né? O reino dele é o reino de paz. Ele é o conselheiro, aquele que ensina, aquele que aconselha, aquele que te mostra o caminho que você deve seguir. Vá para Isaías capítulo de número 11. Versículo de número 1. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Amém? Irmãos, o profeta Isaías, ele não somente viu que o Messias nasceria de uma virgem, que o Messias seria divino, que o nome do Messias seria poderoso, mas o profeta Isaías revelou de qual família nasceria o Messias. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus aí? Irmãos, na profecia de Jacó aos seus filhos, Deus já revela de qual tribo nasceria o Messias. O Messias nasceria de qual tribo? Da tribo de Judá. Na profecia de Jacó aos seus filhos, Jacó revela: de Judá procede o cetro. Então, a revelação de qual tribo viria de qual tribo? Da tribo de Judá. Mas o profeta Isaías revela, Deus não só revelou a tribo, mas revelou a família. De qual família que viria? Viria da família de Jessé. É o renovo de Jessé, é o filho de Davi, é um descendente de Davi, é o profeta messiânico. É o filho de Davi. E é por isso que o Messias é chamado o filho de quem? Davi. E essa é a pergunta que deixou todo mundo sem resposta. Quando os fariseus tentavam prender Jesus e deixar Jesus sem palavras, e deixar Jesus preso em palavras, Jesus primeiramente responde todas as perguntas dos fariseus. Ele responde todas as perguntas dos saduceus. Todas. Inclusive uma pergunta centenária dos saduceus sobre o casamento e a ressurreição, que ninguém tinha resposta. Jesus respondeu. Jesus, por sua sabedoria, calou todos os fariseus, os saduceus, todos os doutores da lei. E então Jesus faz uma pergunta baseada nesse versículo. A pergunta de Jesus é: de quem é filho o Messias? Então, claramente, todo mundo sabia, todo mundo ali conhecia a Bíblia, todo mundo conhecia as Escrituras. Obviamente, o Messias é filho de quem? De Davi.
E Jesus então responde com outra pergunta: se o Messias é filho de Davi, então como é que Davi chama o Messias de Senhor? Como pode o Messias ser o filho de Davi? Se Davi em espírito chama o Messias de Senhor, quando Davi disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. E ninguém tinha resposta para isso, porque todos sabiam que o Filho de Deus viria da descendência de Davi. Todos sabiam que o Messias era filho de Davi, mas ninguém também podia negar que o Davi chamava o Messias do Senhor. E a Bíblia diz que a partir daquele momento todo mundo ficou pianinho com Jesus. Todo mundo fechou a boca. Ninguém fazia nenhuma pergunta, porque a sabedoria de Jesus era divina. E qual é a resposta para essa pergunta? Se Jesus é o filho do Messias, como é que... Se Jesus é o filho de Davi, como é que Davi chama Jesus de Senhor? Simples. Fala comigo. Jesus é o filho de Davi, segundo a carne, mas é o pai de Davi, segundo o Espírito. Amém? Na carne, Jesus vem da descendência de Davi, por Maria. Ele não tem pai humano, mas ele tem mãe humana. O pai dele é divino, mas a mãe dele é humana. Ele é o filho de Davi através de quem? De Maria. Ele é descendente biológico de Davi através de Maria. Só que antes de ser o filho de Davi, através de Maria, ele é o Deus que criou Davi, amém? E é por isso que Davi não o chama de Senhor, normalmente. Ele o chama de Senhor em espírito. Davi recebe uma revelação de que aquele que um dia nasceria da descendência dele é o Deus de Israel. Quantos podem dizer amém? Ele é divino. E não somente isso, querido. O profeta Isaías teve a revelação sobre o reinado de Jesus, o governo de Jesus. Em Isaías 9:6 ele já diz: o cetro estará sobre os teus ombros, o governo estará sobre o seu ombro. E aqui em Isaías capítulo 11 ele fala do governo do Messias. E fala até mesmo quando é que começará o governo do Messias. Isaías 11, versículo 5 está escrito. Vamos ler parte B do versículo 4. Parte B do versículo 4 em diante. Ele ferirá a terra com a vara de sua boca, isto é, com a sua palavra, e matará o ímpio com o sopro do quê? Seus lábios. Fala comigo. O governo do Messias começa quando ele matar o ímpio com o sopro dos seus lábios. Irmãos, note que o texto diz que ele ferirá a terra com a espada da sua boca. Mas ele matará o ímpio com o sopro dos seus lábios. Não está escrito que ele matará os ímpios com o sopro dos seus lábios. Está escrito que ele matará quem? O ímpio. Quem é o ímpio, irmão? O ímpio é o anticristo. O apóstolo Paulo nos revela aí em Tessalonicenses dizendo que a vinda do Senhor não acontecerá antes que se manifeste o filho da perdição, o qual se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus, e se levantará contra tudo que se chama Deus. E o apóstolo Paulo nos esclarece dizendo, o qual o Senhor matará como? Com sopro da sua boca. Com sopro da sua boca. O profeta Isaías viu isso. Aleluia. Mais de 700 anos antes de Paulo, amém? Quando o Messias vier, ele vai governar a terra pela sua palavra, pela palavra da sua boca. E ele vai inaugurar o seu reinado, terminando com o reinado do anticristo com um sopro. Como se pode dizer amém? Então, ele começará um reinado.
Versículo 5 de Isaías 11. A justiça será o cinto da sua cintura, a fidelidade a faixa em torno dos seus lombos. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com a criança, o bezerro e o leão jovem e o cordeiro cevado viverão juntos, com uma pequena criança para guiá-los. A vaca e o urso comerão juntos, seus jovens se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Versículo 9. Eles não ferirão nem destruirão em lugar algum em minha montanha sagrada, pois a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Vamos fazer amém. Irmãos, é verdade, haverá uma tribulação para este mundo. É verdade, nós passaremos a grande tribulação um dia virá. Mas isso é só um prenúncio de um novo tempo, da vinda do Messias. E na vinda do Messias, que aniquilará o governo do anticristo com o sopro dos seus lábios, ele vai iniciará um paraíso na terra. Com os fazer amém. É o milênio. É o reino de 1000 anos. Que o profeta Isaías viu 800 anos antes do profeta João no Apocalipse. Amém, irmão? Porque João escreveu o Apocalipse próximo ao ano 100. Isaías escreveu 700 anos antes de Cristo. Quase 800 anos antes, o profeta Isaías viu e profetizou um reino de paz. Viu e profetizou um reino onde as nações transformariam as suas espadas em eiras de arado, transformariam as suas lanças em podadeiras, aonde nem mesmo os animais seriam ferozes, onde uma criança poderia colocar a sua mão na toca de uma serpente e não seria ferido. O profeta Isaías viu um período em que a terra seria cheia da glória de Deus, como as águas que enchem o mar. Vamos fazer amém. E não somente isso, irmãos. Há um outro detalhe no profeta Isaías, muito interessante. Porque o profeta Isaías, ele viu a glória do Messias. Ele viu a divindade do Messias, o nascimento do Messias. Ele viu o reino do Messias. Mas o profeta Isaías é um dos únicos profetas que viu que a vinda do Messias seria dividida em duas partes. Ele viu a glória do Messias, mas Isaías também viu o sofrimento do Messias. No capítulo mais famoso do livro do profeta Isaías, isto é, o capítulo 53 de Isaías, ele começa dizendo, na verdade, se nós formos estudarmos detalhadamente, o capítulo 53 de Isaías começa nos últimos versículos do capítulo 52 de Isaías. É bom lembrarmos que a Bíblia, originalmente, do jeito que ela está escrita, ela não tem capítulo, ela não tem versículos, ela foi dividida por homens em capítulos e em versículos para uma didática melhor. Mas originalmente o livro é escrito como um livro só. Então, o capítulo 53 de Isaías começa no final do capítulo 52, aonde fala de uma pessoa que estava tão desfigurada que nem sequer parecia um ser humano. E é aí então que nós vemos que nós entramos em Isaías 53, versículo 1. Ele fala, olha, ele está desfigurado, ele não parece nem humano, fala de uma pessoa totalmente desfigurada, que havia apanhado, que estava machucado. Então, começa 53, versículo 1 na nossa Bíblia, onde o profeta diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem está falando isso na verdade? Isaías está profetizando, mas Isaías está profetizando a palavra que ia sair da boca de quem um dia? Da boca de Jesus. Essas palavras, quem deu crédito à nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, que Isaías profetizou, mas ele profetizou a palavra que ia sair da boca de Jesus. Por quê?
Porque Jesus estava totalmente desfigurado, Jesus estava todo arrebentado. O profeta Isaías revela um detalhe que os evangelhos não revelam. Que detalhe é esse? Arrancaram a barba de Jesus com as mãos. Você pode imaginar uma situação dessa, irmão? Um homem barbudo, ele não teve a sua barba arrancada, raspada. Seguraram a sua barba e arrancaram a sua barba. Arrancaram. O que fica, irmão? Pegaram uma coroa de espinho, isso os evangelhos falam, e colocavam sobre a cabeça. Você estudava e vê que cada espinho era desse tamanho. Espinhos de 3 a 4 centímetros. E como era impossível aquilo entrar, porque os espinhos eram pontiagudos, o que fizeram? Pegaram um pedaço de pau e batiam com força, até a coroa entrar. Então, por isso, Jesus, o capítulo 52 de final, diz que ele estava desfigurado. Ele não parecia um ser humano. O texto de Isaías diz que as pessoas escondiam o rosto dele. Ele passava e as pessoas tampavam o rosto, porque ele não parecia humano. E é então que Jesus, citando o profeta Isaías, diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Jesus é o braço do Senhor. Jesus é o poder de Deus. Mas a quem foi revelado? Mas ninguém conseguia perceber por quê. Olhavam para ele estava machucado. Ele era humilhado. Irmãos, as pessoas cuspiam nele. O profeta mesmo disse que as pessoas olhavam para ele e falavam assim: ferido de Deus, oprimido. As pessoas olhavam para ele e falavam: você está assim porque Deus te feriu. Você está assim porque você está oprimido por Deus. E na verdade as pessoas estavam certas. Ele era o ferido de Deus. Ele era o oprimido de Deus. Eles só não sabiam por quê. Que o profeta diz, Isaías 53, que ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Jeová, o Senhor, agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Por quê? Para que ele desse a sua alma pela redenção dos pecados. O profeta Isaías é um dos poucos profetas que consegue ver as duas manifestações da vinda do Senhor. Ele não somente viu o Senhor vindo como o Messias, que vai aniquilar o anticristo, que vai governar a terra, mas ele vê também que essa vinda se dará em duas etapas. Na qual na primeira ele será rejeitado, ele será crucificado, ele será humilhado. O profeta Isaías vê também que Israel rejeitará o Messias. Está lá, a partir do 47, 49 de Isaías, se não me engano. Onde está escrito que eu fui buscado, fui encontrado por aqueles que não perguntavam por mim. E Deus fala ao Messias, no livro dos profetas aí: pouca coisa é que venha juntar a Israel para mim, mas eu te darei também como luz para as nações. O profeta Isaías, ele recebe a revelação que a vinda de Jesus será em duas partes. Na primeira ele sofre, na segunda ele vem como rei. O profeta Isaías recebe também a revelação que o Messias viria, mas seria rejeitado por Israel, e por isso Deus colocaria também o Messias como luz de quem? Dos gentios. Irmãos, vários profetas viram detalhes sobre a vinda de Jesus. Viram detalhes sobre a primeira vinda, sobre a segunda vinda, mas você pode examinar em todos os profetas, nenhum profeta teve todos os detalhes no mesmo livro. A volta de Cristo, o nascimento de Cristo, a divindade de Cristo, o reino de Cristo, a rejeição de Israel, Jesus e os gentios. E é por isso que Isaías é considerado por todos os estudiosos do Novo Testamento o maior de todos os profetas. E é por isso que também, certamente,
Isaías é o profeta que o Senhor Jesus mais citou. Ele não citou nenhum profeta mais do que o profeta Isaías. E é por isso também que, se você não leu o livro do profeta Isaías ainda, leia. E se você já leu, releia. Porque você vai ser abençoado. Quantos podem dizer amém? Sai do seu lugar e vem à frente no nome de Jesus.